Já está em pleno cenário eleitoral, a gente tem ouvido, inclusive, também, até no aspecto da economia também, né? E a própria movimentação do Congresso que a gente viu durante essa semana, derrubando vetos do governo, já haveria ali uma estratégia de ir minando o governo, olhando lá para frente em 2026. A gente claramente está vivendo um cenário já eleitoral, um pouco antecipado, mas já vivendo esse cenário. Estamos de volta também com você que nos acompanha pela TV a cabo. Esse é o All News com as principais informações desta quinta-feira, dia 19 de junho. A gente falava sobre a repercussão, política desse conflito Irã-Israel aqui em São Paulo, cenário eleitoral, Tarcísio de Freitas com a bandeira de Israel. O presidente Lula também está nessa, digamos assim, nessa vibe, nesse humor eleitoral. Claro que ele já está falando de eleições do ano que vem. O presidente deu uma entrevista para o podcast do Mano Brown, o podcast Mano a Mano, é uma entrevista de cerca de 2 horas de duração. Essa entrevista ela foi gravada no domingo, mas liberada na madrugada de hoje. Você está vendo aí algumas imagens. Nessa entrevista, Lula falou sobre o cenário eleitoral de 2026 e diz que vai ser candidato para ganhar. Vamos ver um trechinho da entrevista, por favor. Se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema, todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Tá? Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pois é, então, já temos um cenário eleitoral tentando se definir. Ronilson, presidente falando aí que se tiver nas condições que está hoje, concorre para ganhar, não vai deixar a extrema-direita voltar ao poder. Só que o governo está sofrendo aí com problemas de popularidade. O Lula, inclusive, fala sobre isso nessa entrevista, a gente vai passar já um trechinho sobre essa questão. O governo sofrendo com problemas de popularidade, e quando a gente vê as últimas pesquisas, a folga que o Lula teria num segundo turno para os candidatos da direita já virou empate técnico. Como é que você vê esse cenário eleitoral e esse otimismo do Lula ainda faltando aí mais de um ano para a campanha começar? Mauro, eu acho que o presidente não pode agir diferente, né? Aliás, eu acho até que tem uma certa pressão interna no sentido do Lula começar a ventilar e se ventilar olhando para 2026. A gente vai lembrar que até alguns meses atrás, qualquer pergunta sobre eleição, o Lula jogava para o ano que vem. Ano que vem eu penso nisso, eu não vou responder isso agora, não vou falar sobre isso agora. E de uns tempos para cá a gente vê uma mudança, ao que tudo indica. A maré não está boa, para o governo, por diversos motivos, né, que a gente não vai destrinchar aqui agora, mas por diversos motivos, queda de popularidade. A extrema-direita não perde força, pelo contrário, né, ela avança, tem projetos muito, muito bem consolidados. A gente sabe que a extrema-direita, políticos, né, mais radicalizados de diversos partidos de direita, estão com um foco muito concentrado para conquistar o Senado, além de ter um nome forte para a candidatura a presidente. E tudo indica que, né, alguém chegou ao presidente e falou: presidente, vamos encarar a realidade, por enquanto só tem você, então se joga aí, chama aí essa responsabilidade, porque é o nome que ventilado agora como imã, né, consegue atrair as maiores atenções até chegar efetivamente em 2026.
Então é claramente uma mudança de estratégia, de postura, porque essa é a condição real. O cenário é significativamente diferente. Eu acho que o Lula está ciente que não vai ser tão fácil ele colocar a mão na cabeça de alguém, dizer eu te abençoo, vai lá e você certamente vai estar no segundo turno com quem quer que seja o candidato. A própria ida de segundo turno do Lula nas eleições, pela primeira vez na história, ela é colocada em xeque. O que eu não acredito, acho que certamente se ele é candidato, ele vai, mas pela primeira vez ela tem sido colocada em xeque. Então, eu acho que o presidente também pensa estrategicamente de que, de fato, ele seja pensando em frente ampla, seja pensando em centro-esquerda, seja pensando em esquerda, seja qualquer nome que faça o binarismo com a direita, a ultradireita ou a extrema-direita, eventualmente, ainda que seja por coligações, coalizões, ele é o nome. Se ele quer manter o projeto que ele desenhou, ele com certeza precisa assumir um protagonismo de se colocar à disposição muito mais claramente. Ainda nesse contexto eleitoral, o Lula, nessa entrevista para o Mano Brown, ele fala que o Mano Brown, que é um rapper, né? Ele tem esse podcast. O Lula fala que o governo vai começar com mais entregas daqui para frente, que a população vai começar a perceber a melhoria na situação. Ele admite que a população ainda não está percebendo as melhorias na economia, que isso não chegou ainda na população, mas que a população vai começar a sentir daqui para frente. E ele faz mais uma comparação com a forma como ele recebeu o governo da administração Bolsonaro. E ele usa uma figura aí mais uma figura de guerra também no Oriente Médio para fazer essa comparação. Presta atenção. Depois nós chegamos, há 4 anos atrás, a ter um presidente que negava tudo a democracia, como está negando agora, sabe, na Hungria, como está negando nos Estados Unidos, como está negando na Argentina. E nós precisamos reconstruir isso. Ou seja, nós, quando chegamos aqui, nós pegamos um país semi-destruído. Eu, de vez em quando, olho para a destruição na faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, mais Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério dos Direitos Humanos, não tinha Ministério da Cultura. Sabe, tinha sido uma destruição, sabe, sabe, proposital. Ou seja, o presidente não gostava de nenhum ministério que pudesse ser uma alavanca de organização da sociedade. Então, para que cultura? Se cultura politiza a sociedade, se cultura manifesta, sabe, a cultura de uma sociedade, o conhecimento político de uma sociedade, por que cultura? Então vamos acabar. Então nós temos que reconstruir tudo isso. Então Hilton, a gente vai percebendo a narrativa, né? Eu peguei um país destruído, eu peguei um governo destruído, eu tive que reconstruir tudo isso e daqui para frente as pessoas vão começar a sentir os efeitos dessa reconstrução. É todo um discurso eleitoral, né, Hilton? Exatamente, Mauro. Assim como o governador Tarcísio com a bandeira de Israel, também agora Lula, usando essa comparação com a faixa de Gaza, também fala, com Gaza, né, também faz uma provocação eleitoral, né, tentando comparar como era o governo Bolsonaro e como está o governo dele agora. Tem muito exagero nisso? Tem. Né? Não dá para simplesmente achar que realmente o Lula pensa nisso. Né? Ele usou essa linguagem para tentar comparar o governo Bolsonaro com o que ele encontrou. De fato, o governo Bolsonaro fez um desmonte de diversas áreas, né? A gente sabe disso, mas não adianta o presidente Lula falar isso, né? Ainda mais num podcast que é voltado principalmente para um público que já tem ali uma preferência eleitoral, né? Que é provavelmente mais favorável a ele, né? Não adianta falar isso e a população em geral não perceber isso no dia a dia. A população em geral, ela conversa com outras pessoas sobre aumento de preço, sobre a questão do INSS, sobre a falta de algumas oportunidades, de repente está falando ali, reclamando de que não consegue ser um empreendedor que queria. O discurso na sociedade é outro. A gente não ouve no dia a dia das pessoas elas falarem sobre o Ministério da Cultura,
né, como o presidente Lula trouxe aí. Então, existe um descolamento também, né, do presidente Lula com temas que estão acontecendo, que estão sendo discutidos na sociedade. Eu, pessoalmente, acredito que essa seja a maior dificuldade do presidente para o próximo ano, né? Como ele disse no bloco anterior, na matéria anterior, que se depender da saúde dele, ele não vai deixar a direita voltar. Não depende só da saúde dele, né? Depende de um contexto muito maior. E esse contexto não é favorável hoje, como o Ronilson falou, né? Temos aí problemas de popularidade, temos um problema de desconexão. Está muito séria a situação do presidente para o ano que vem. Nessa entrevista, o presidente Lula também falou sobre a questão do IOF, defendendo o aumento do IOF, e falou da crise no INSS, reconhecendo que essa crise afetou a popularidade do governo. Vamos dar uma olhadinha nesses dois trechos. A gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas. Quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito. As pessoas não sabem das coisas que nós fizemos. A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que no primeiro momento as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque foi nós que descobrimos. Cabe a gente, então, dizer alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por detrás disso? E aí explicar para a opinião pública. Isso é um debate. Eles sempre vão dizer que fomos nós e nós temos sempre que dizer que foi aqui a verdade. Sabe? Nós não podemos ficar dizendo que foi nós ou eles. É tentar mostrar para o povo a verdade. As pessoas têm que saber o que aconteceu de fato. Sabe? E nós temos consciência do que aconteceu, porque foi a Polícia Federal e a CGU que levantaram a denúncia e somos nós que vamos pagar isso. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Ô Nilson, questão do INSS é uma questão que impacta uma boa parte da população e que é muito fácil de entender. Tungaram dinheiro de velhinho aposentado. A questão do IOF e de alguns aumentos de tributos vai mais focada ali na Faria Lima, mercado financeiro, que também é uma voz forte, que influencia muito o debate, que começa a criar essa onda de que o governo só aumenta imposto, que a sociedade não aguenta mais ver aumento de imposto. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas questões, como é que isso afeta o governo daqui para frente. O que eu acho mais curioso é que no podcast o Lula foi muito mais sagaz e muito mais comunicativo do que deveria ter sido desde o início da crise, né? De fazer as pessoas entenderem que a fraude é descoberta no governo Lula, que não começa no governo Lula. Tudo isso ficou truncado no início, que hoje é dito com uma certa facilidade, mas que ficou extremamente truncado no início. O governo gastou tempo, o governo sempre tem a postura de ir evitando, correndo atrás o cachorro correndo atrás do próprio rabo, apagando o incêndio feito por Nicolas Ferreira nas redes sociais sobre todos os temas que aparecem com relação ao governo, e essa comunicação foi mal feita. E, de fato, né, o INSS não tem o que discutir, ele é um assunto que chega no dia a dia, ele está na escola, ele está na conversa das pessoas, né? no final do expediente, ele está no ônibus, ele está no metrô, ele que afeta as pessoas diretamente e aqueles que não são afetados diretamente, mas que indiretamente, né, por conhecer alguém ou conhecer histórias, são afetadas. Então, você tem que ser o mais objetivo possível, né, na comunicação dessa história, e isso ficou truncado no início. Perder o início, queimar a largada, ela pode ser decisiva, né, depois. Né? O Lula pode falar muito bem sobre isso agora, mas a gente vê que essa compreensão não foi tão fácil,
Com relação ao IOF, muito menos. Não é nem sobre o IOF, né? É sobre todo um projeto, a proposta do Haddad de uma reforma tributária, que ele chama de justiça tributária, seja lá o que for, que é necessária, que é extremamente importante. Quer dizer, a gente sabe que tem pontos que não vão passar mesmo, porque a gente não pode negar o Congresso como um ator com um protagonismo importante, e, infelizmente passa por isso, e ali são as negociações que acabam determinando, às vezes, muito mais do que os interesses nacionais, a gente sabe disso. Então, são temas que tem pontos que são extremamente difíceis, mas temas que são extremamente viáveis, né? A taxação das bets, por exemplo, ele pode ter até alguma resistência, mas acho difícil que seja um tema que não passe, visto todo esse calor de debate em torno das bets, como elas cresceram, como elas faturam, e etc. Quer dizer, há possibilidade de você trabalhar com uma comunicação pública para a população, aquilo que tem talvez o maior apelo, e como isso chega para grande parte da população, para mostrar o quanto que isso é importante. Como você disse, é um assunto que ele precisa ser mais decodificado, as pessoas têm menos noção do quanto que ele impacta no dia a dia, mas que ele também é determinante. Ele é extremamente determinante, porque o país não avança sem essa mudança necessária. Então, não é só um problema de comunicação, mas quando o governo erra em formas de comunicar e esclarecer, ele queima a largada no processo de engajamento popular. E para a gente concluir, tem uma informação aqui no UOL, uma reportagem da Natália Portinari, dando conta que o governo liberou 1 bilhão e 600 milhões de reais em emendas e verbas extras. O governo está pressionado pelo Congresso e nisso liberou nos últimos dias 517 milhões de reais em emendas parlamentares e 1 bilhão e 100 milhões em verbas extras no Ministério da Saúde para atender a base aliada e facilitar negociações políticas. Essa era uma queixa do Congresso, Hilton, de que o governo não estava liberando as emendas e sem liberação de emenda não tem voto no Congresso, principalmente nesse momento em que o governo tenta aí aprovar medidas aí de contenção de gastos e principalmente ampliação de receitas. Sem emenda, sem voto, Hilton. Exatamente, sem emendas, sem voto, sem dinheiro, sem voto, né? A preocupação principal dos congressistas está em torno do dinheiro que eles vão conseguir levar para suas bases. E aí, de novo, nós temos essa preocupação eleitoreira, né? O quanto que o candidato, o político consegue agradar as suas bases. É muito triste isso, pensando que nós precisamos de um projeto de país, né? O Brasil hoje está sem uma ideia, né, dos próximos anos, de uma perspectiva do que pode ser feito no governo do Brasil. A gente não sabe como seria, por exemplo, uma mudança no governo. Se o Lula perde a eleição no ano que vem, qual que é a proposta que entra? A proposta ela está muito mais focada na polarização. Então, é possível que esses parlamentares estejam agora preocupados apenas com essas emendas, pensando que cada um por si, né? No próximo ano, dependendo de quem for o governo, eu vou negociar para conseguir as verbas para mim mesmo, para minha base e, eventualmente, até para negociações. É, é triste, a gente está precisando de um projeto de país, Mauro, alguma coisa que os brasileiros consigam pensar para onde vamos e, ao mesmo tempo, com isso, poder cobrar os seus políticos, né? Poder cobrar o seu governo.